tarde, gente. É sempre bom estar aqui com vocês em perguntas, falando um pouquinho da palavra de Deus, né? Esse é um tema gostoso, é um tema bom, é um tema que rende, principalmente entre nós mulheres, né? É um tema que dá o que falar. E eu vou tentar fazer isso em 1 hora. E depois, se a gente quiser abrir, se vocês tiverem perguntas e respostas, sei que esse tema é um tema que não tem muito o que perguntar. Melhor ficar calado. Tem muito o que falar não, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês anotem no final alguma consideração que a gente faz depois. Ok? Vamos lá. Essa é uma pergunta boa da gente se fazer de vez em quando, né? E se os seus pensamentos fossem publicados? E se as coisas que a gente fala, as escondidas, fossem ouvidas? Né? Isso é um negócio que a gente deve pensar sempre. Porque quando a gente pensa assim, a gente toma mais cuidado com aquilo que a gente ouve, ou com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente pensa também. Né? Então isso é uma coisa que a gente deve sempre se lembrar. Será que tudo que a gente fala sobre as pessoas ou das pessoas é lícito o suficiente para ser dito em qualquer lugar? Será que tudo que a gente fala, essa é uma outra label para a gente se colocar? Será que tudo que eu falo a respeito de uma pessoa eu poderia falar na frente dela? Isso também é uma boa estratégia para que a gente cuide da nossa língua, né? Para que a gente tenha cuidado com o que a gente está falando. Né? Com certeza esse é um assunto que é pouco tratado nas igrejas. Né? Muitas vezes a gente vê igrejas que disciplinam por adultério, disciplinam por, sei lá, roubo, mentira. Acho que essa fofoca é difícil, né? Porque alguém está falando mal do irmão, porque alguém está criando intriga entre os irmãos, é uma coisa meio difícil de acontecer. Esse é um assunto que realmente ele é pouco tratado, né? E o que a gente tem que saber sobre pecados é que pecado é sempre pecado diante de Deus, né? Com consequências maiores ou menores, conforme a pergunta 151 do Catecismo Maior fala, né, que existem consequências diferentes, existem atenuantes, existem agravantes, né? Se são pecados só internos, se são pecados externos, se são contra outras pessoas, se é no dia do Senhor, se é contra autoridades, né? Então tem uma série de coisas que é levado em consideração aí, mas pecado é pecado, né? Então o pecado, né, da maledicência, da fofoca, é um pecado tão sério quanto qualquer outro pecado. E a gente precisa entender isso. Né? Quando a gente vai orar pedindo santidade a Deus, quando a gente vai orar pedindo que Deus perdoe os nossos pecados, a gente tem que lembrar deles. Esse é um tema pouco falado, até esquecido realmente. Né? E quando você dá uma lida rápida nos 10 mandamentos, muitas vezes esse pecado aí, moda, é um pecado que a gente geralmente passa por cima, até por causa da leitura que a gente faz, né? Falso testemunho, se atribui isso quando você é inquirido, é chamado a um tribunal, né? Ou quando você é chamado para falar de alguém, você dá um falso testemunho. A gente tem uma ideia errada do que isso significa, na verdade, né? Então, por causa disso, a gente fala pouco nisso, né? Mas abre comigo lá em Provérbios 6, 16 a 19, e vocês vão ver que esse é um assunto que é um assunto importante, que a Bíblia trata com seriedade. Provérbios 6, a partir do versículo 16. O texto diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver quais são as 6 que ele aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquo, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então é sério, né? Porque Deus odeia muitas coisas, entre elas mãos que derramam sangue inocente, mas ele abomina, que dá a ideia de uma coisa que é pior, né? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E aí, quando a gente sabe que isso então, quando a gente sabe que isso é uma verdade, a gente fica ainda mais preocupado. Por quê? Por causa disso aí. Porque a minha língua, aquilo que eu falo,
reflete o meu coração. Aí o negócio fica sério. Abre aí comigo, Tiago 1,26. Isso que Tiago, essa tese que Tiago vai defender. Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, se alguém pensa que é religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por quê? Porque a minha língua, as minhas atitudes, a forma como eu trato a minha família, a forma como eu me relaciono com as coisas exteriores, o mundo, essas coisas mostram onde é a questão do coração. Como o meu coração está sendo tratado por Deus ou não, ou deixando de ser tratado. Né? Então, a forma como a gente fala e a forma como a gente fala das pessoas é um bom termômetro para a gente ver como é que está o nosso coração. Então, esse alerta de Tiago também é um alerta muito importante. Se alguém supõe ser religioso, se alguém pensa que é religioso, se alguém se designa religioso, mas deixa de refrear a própria língua, antes está enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião não serve para nada. Né? É um alerta sério. A gente até pode tentar mostrar uma fé fingida, né? Mas a gente vai se entregar com as nossas palavras, né? Com as nossas atitudes. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o nono mandamento. Né? Eu não sei, né, que eu já falei para vocês, acredito que eu tanto que eu conheço quase todo daqui, né? Então, eu não sei se todas são daqui, se não são, eu sei que tem alguns visitantes, né? Então, algumas pessoas não conhecem o Catecismo Maior, não são acostumadas a estudar o Catecismo Maior. Por isso eu trouxe escrito. Porque é importante, quando você pega o Catecismo Maior, você vai estudar cada um dos mandamentos, então, eles vão destrinchando e a gente vai entendendo que a coisa não é tão simples quanto, aparentemente, quanto uma leitura superficial vai fazer a gente acreditar que seja, né? Então eu quero ler com vocês algumas coisas. Pergunta 144, eu trouxe para vocês não se perderem com a minha leitura, para vocês acompanharem. Pergunta 144, quais são os deveres exigidos no nono mandamento? A gente vai estudar hoje apenas alguns desses pontos, né? A gente vai estudar todos, e no artigo que vira no livro eu também não falo sobre todos, porque é uma enciclopédia, né? Então só sobre alguns pontos. Mas vocês vão perceber, se vocês nunca tiveram contato com esse texto, vocês vão perceber como ele é minucioso e como você pode pegar cada uma dessas sentençazinhas e estudar longamente sobre cada uma delas. A coisa é séria. Então vamos lá. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Os deveres exigidos no nono mandamento são preservar e promover a verdade entre os homens. Esse é o princípio básico do nono mandamento, tá? Preservar a verdade entre os homens. Preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria. Evidenciar e defender a verdade. Falar a verdade, somente a verdade. De coração, sincera, livre, clara e plenamente, em questões de justiça e juízo e em todos os demais casos, sejam quais forem. Estimar caridosamente nossos semelhantes. Amar, desejar e regozijar-se na sua boa reputação. Entristecer-se por suas fraquezas e encobri-las, reconhecer desinteressadamente os seus dons e graças, defendendo a sua inocência, acolher prontamente as informações bendizentes a seu respeito e resistir às informações maldizentes, desencorajar boateiros, aduladores e difamadores, prezar pela e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando necessário, cumprir as promessas lícitas, buscar e praticar tudo que for verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. E, em contrapartida, toda vez que você vai estudar os 10 mandamentos no Catecismo Maior, ele fala dos pecados proibidos e dos deveres exigidos, né? Tem essas duas faces do mandamento, né? E aí é o que fala a pergunta 145, que é a próxima. Quais são os pecados que são proibidos no nono mandamento? Os pecados proibidos no nono mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público,
o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a boa obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente em uma causa justa, mantermos... Tem advogado aqui? Tem gente que está estudando aí para ser advogada. É complicado, né? Porque em algumas situações a gente eu não estou falando em questões profissionais, não, estou só brincadeira com a Karina, mas em algumas situações a gente não defende uma causa justa porque a gente tem interesse nessa causa. Bobagem, estou falando de bobagem, estou falando de coisas do dia a dia, né? Isso é quebra do mundo mandamento. Falsificar firme, né? Manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade e da justiça, falar em verdade, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções. As intenções, palavras e atos de outros, adular e vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou aos outros, em pensamentos ou palavras, negar os dons e as graças de Deus, agravar as faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando chamados a uma posição franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outros e levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama. Aqui está falando de você ter a aparência do mal, né? Quando você faz alguma coisa que não é errada em si, mas que pode dar a impressão de pecado aos outros. Ou não impedirem outras pessoas tais coisas até onde pudermos. Então vamos ver alguns desses pontos, muito poucos, né? Vocês viram que o negócio é sério. E se você pegar o Catecismo Maior, se você pegar o Catecismo Maior e você for não só ler isso aqui por conta própria, mas você pegar o comentado do Catecismo Maior, aí é a festa, é aí que se perde mesmo, fica doido, porque aí ele vai escutando alguns desses pontos e muitas coisas do que a gente vai falar aqui vai sair do estudo do Catecismo Maior comentado, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver hoje é preservar e promover o bom nome do meu irmão. Esse é um dever exigido no nono mandamento. Então, quando eu não faço isso, eu estou pecando contra Deus, quebrando o nono mandamento. A primeira coisa que a gente deve lembrar quando a gente fala disso é que um bom nome é o maior bem que uma pessoa pode ter, certo? E esse bem você não perde. Você pode ser muito rico e ficar pobre, você pode ter uma casa e perder, ter um carro e perder, mas o bom nome você não perde, certo? A menos que você faça uma grande besteira, né? Então, quando a gente não preserva e não contribui para que se preserve o bom nome do nosso irmão, a gente está pecando contra ele, porque isso é um patrimônio que ele tem, né? Ele leva-se muitos anos para se construir um bom nome e pouquíssimo tempo para se destruir, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa cuidar. E por que muitas vezes a gente faz isso? Por que muitas vezes a gente denigre deliberadamente o nome do nosso irmão? A gente precisa cuidar disso também, a gente precisa olhar o nosso coração também, porque a gente pode ter motivos não tão nobres para fazer isso. Então a gente precisa cuidar. Às vezes a gente tem inveja,
Às vezes a gente tem ira, amargura, porque se complicou contra nós algum dia. Então, o que você puder fazer para alfinetar esse irmão na frente dos outros, né? Você faz com satisfação, porque isso te dá uma alegria assim. Nada disso a gente faz assim, vou fazer isso para isso acontecer, né? São coisas assim bem discretas lá dentro que muitas vezes a gente não percebe. Vamos lá. Então, primeiro dever que se exige de nós, preservar e promover o bom nome do nosso irmão. Segundo, entristecer-se por suas fraquezas. O que acontece com a gente muitas vezes quando a gente tem notícias ruins sobre os nossos irmãos? Sabe aquele dia que você está assim, de bobeira em casa, numa boa, e de repente o telefone toca? O mal do mundo é telefone, né? O telefone toca, pronto. Aí vem aquela notícia, esposa de pastor sabe como é que é isso, né? Acabou a vida durante um mês, né? Um irmão caiu em pecado, né? Está se separando, está abandonando o marido, está abandonando a esposa, aquela menina agora está grávida. Enfim, pecados que todos saibam, pecados que sejam públicos ou não, às vezes pecados que só você sabe, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encara quando uma pessoa que é do nosso convívio cai em pecado? Eu vou dizer a você, muitas vezes nós pecamos quando recebemos essa notícia, porque a gente deixa de se entristecer pela fraqueza do nosso irmão, por motivos tortos. Vou dizer um deles, soberba. Quantas vezes você já não recebeu a notícia de alguém que caiu em pecado e você não pensou com você mesmo? Eu nunca faria isso. Eu jamais teria esse pecado. Que absurdo. Que horror. Quando a gente faz isso, a gente não está se entristecendo pela fraqueza do nosso irmão. E a gente está dizendo para a gente mesmo que a gente é melhor do que ele. Né? Isso é uma coisa que o ser humano tem muito, né? Quanto pior fulano for, melhor serei eu. Né? Então, se a gente pode colocar aquela pessoa para baixo para se sentir bem, é um bom negócio. Né? A gente tem esse sentimento pecaminoso, então a gente precisa ter cuidado com ele. Parece muitas vezes que a gente esquece que a gente também peca. Principalmente quando são pecados públicos e esses pecados vêm à tona. Parece que a gente não peca. Né? Parece que a gente não precisou e não precisa sempre correr para a cruz de Cristo. Né? Então, o nosso pecado não é tão grave quanto daquela pessoa. Então, eu estou bem e ela está mal. Outro problema que acontece também, que impede que a gente se entristeça pela fraqueza dos nossos irmãos, é quando você avisou. Isso acontece muito. Quando você diz, meu irmão, não vá por esse caminho. E ele vai. E aí, quando ele quebra a cara, você diz, o que eu disse? Está aí. E a gente chega a sentir até uma alegria com isso. Porque a gente está provando e está todo mundo vendo que a gente tinha razão. Eita! Tudo bem. Queria mesmo? Deixa ele aí, quieto. Então, de certa forma, às vezes a gente até se sente alegre. Porque a gente está provando para quem estava perto, ou até só para a gente mesmo. É aquela alegriazinha assim que passa rápido no coração, sabe? Tá vendo? Eu estava certa. Eu disse que não fazer isso, quebrou a cara. Bem feito, se tivesse me ouvido. Né? Então a gente está perdendo a oportunidade de fazer o que o novo mandamento fala, que é se entristecer pelo pecado do nosso irmão. Vai ligar de novo. O comentarista, que eu sei falar o nome dele, Johannes Gerhardus Voss. Como eu Dália agora foi para a Europa, acho que você falar alemão. Fala, Dália. Para de chamar ele de João Geraldo. Para facilitar. E Johannes foi Johannes, eu sei, então fala só Johannes. Ele comentando o Catecismo Maior, ele diz assim, comentando esse ponto, né? Muitos dos crentes que certamente ficariam envergonhados de se regozijar abertamente pela iniquidade praticada por outros, não obstante, cometeriam esse pecado de outras maneiras. Uma maledicênciazinha sobre o pecado dos outros, mais a alegação de estarem muito escandalizados com o mal feito, tendo, contudo, a grande e óbvia satisfação de comentá-los.
Outros que se envergonhariam de fazer isso abertamente terão em seu coração o secreto contentamento de se regozijarem na ignomínia e na desonra dos outros. Então, isso é uma coisa que realmente acontece sempre. Vamos lá. Outra ordem que está englobada aí no cumprimento do 9º mandamento. Encobrir as fraquezas do nosso irmão. E aí a gente tem que explicar direitinho o que isso significa, né? Porque tem gente que pode achar que encobrir as fraquezas do irmão é... Passar a mão. Exatamente. É passar a mão na cabeça. E não é isso que o catecismo está falando, tá? Abre aí comigo, Provérbios 17, verso 9. Provérbios 17, verso 9 diz assim. Não, já foi certo. O texto diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Vamos achar aqui. Ele tinha dito que ia vencer. Acho que resolvi. Vamos lá. O que encobre a sua transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. E aí você pode se perguntar, bom, se eu preciso encobrir a fraqueza do meu irmão, o que eu devo fazer quando eu descobrir que ele está vivendo uma vida de pecado? Né? O que eu faço? Eu encubro, ou eu fico quieto, ou eu denuncio? Né? E aí o Catecismo Maior vai explicar, o comentado vai explicar. A ocultação da verdade é sempre pecado? Eu botei aqui para vocês lerem. E a resposta é não. Às vezes temos o dever de ocultar algo daqueles que não têm o direito de conhecer. Ocultar a verdade é um pecado quando escondemos algo daqueles que têm o direito de conhecer. Ok? Então, nós devemos encobrir pecados daqueles que não têm nada a ver com o assunto, mas não daqueles que têm a ver com o assunto. Foi como uma vez uma igreja que a gente conhece que estava lidando com um casal que houve adultério. E o rapaz chegou para o pastor e falou: eu estou arrependido, não precisa contar para minha esposa. Eu já me arrependi, está tudo bem. Né? Não está tudo bem. Ela precisa saber, ok, você está arrependido, mas ela tem que saber a parte interessada no assunto. Né? Então, essa é a grande questão. O problema é esse. Né? Quem são as pessoas que têm o direito e precisam saber do pecado de algum irmão? As que estão diretamente envolvidas com a sua liderança. Né? Então, os passos de Mateus 18 são os passos que nós temos que dar. Teu irmão tem pecado? Né? Tudo bem? Ganhaste teu irmão, né? Se ele se arrepender. Não traz uma testemunha. Não leva ao conselho da igreja. Então, você precisa levar às autoridades. É o pastor que vai resolver isso aí. Né? Não é a gente no círculo de oração da SAF, né? Que é o que a gente gosta de fazer, né? Menina, estou muito triste. Descobri um negócio essa semana. Vou contar para vocês para a gente orar. Né? E aí conta o pecado dos outros. Né? Isso aqui é para o 9º mandamento. Sobre isso, Provérbios 26, 17 diz assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas o cão que passa. Loucura, né? Então, e nessa mesma linha de raciocínio, tem aquelas pessoas que têm como obrigação, até do seu ofício, receber essas informações, que é a liderança da igreja, por exemplo. O Catecismo Maior explica dessa forma. Pergunta, né? É sempre errado falar o que sabemos dos malfeitos dos outros? Não. Temos o dever de reportar os malfeitos à autoridade devida. Se sabemos que uma criança está roubando ou destruindo uma propriedade, temos o dever de informar aos pais da criança.
No caso de delitos graves cometidos por membros da igreja, temos o dever de devemos levar o caso aos oficiais da igreja. Entendeu? Se você não levar a pessoa certa, você está pecando. E se você levar a pessoa errada, você também está pecando. Então você tem que levar a quem dê direito. Então, se os filhos da Clarinha estão destruindo a igreja, estão mal comportados, estão peste, você não tem que falar dos filhos dela para todo mundo. Você tem que falar quem de direito. Ela é a mãe. Vai falar com ela. Não resolveu? Fala de novo, leva uma testemunha. Não resolveu, chama o pastor. Mas a gente gosta de fazer exatamente o contrário. A gente nunca vai a quem a gente tem que ir realmente. A gente costuma fazer isso pelas costas. Se a lei do país for quebrada e for um caso de certa gravidade, como o cometimento de um crime, temos o dever de levá-lo ao conhecimento das autoridades constituídas do governo. Relatar um assunto a pessoas com autoridade sobre o caso não é considerado como espalhar boatos ou rumores. Sabe aquela sua amiga que vem falar assim com você, bem escondidinha? Tenho que te contar um negócio. Uma ajuda que você não vai contar pra ninguém. Você já começa ruim daí, né? E aí ela vai contar pra você que ela está em pecado. E aí diz pra você, você não pode contar nem pros pais dela, nem pro pastor. E qual é a sua atitude? Você tem que contar. Na verdade, você não tem que contar, você tem que aconselhá-la a ir contar, né? Você pode até dar um prazo, né? Você tem aí tempo para fazer isso, mas você precisa contar, você tem pecado, você tem que resolver esse assunto, né? E se ela não fizer isso, você tem a obrigação de fazer, para que você não esteja quebrando o nono mandamento. A exigência de se encobrir as fraquezas dos nossos irmãos, aí pronto, levamos a autoridade, acabou o assunto, encerrou o assunto. A autoridade vai resolver. A igreja inteira não tem que saber. A igreja inteira vai saber se for um caso público, se o conselho for disciplinado, se for uma coisa que vai ser levada à igreja. Isso não é problema nosso. A gente tem que cumprir só a nossa parte do processo. Né? A parte do conselho é problema do conselho. A exigência de se encobrir as fraquezas do nosso irmão visa também tratar o nosso senso de justiça e mérito próprio. Essa exigência de que você não tem que ficar falando das fraquezas deles é para que também a gente se policie. É para que também a gente não fique se achando melhor do que os outros. E é também para que não seja a nossa justiça exercida sobre a pessoa. O catecismo explica dessa maneira. Descobrir desnecessariamente as fraquezas é como o catecismo descreve aquilo que denominamos comumente fofocar das falhas e defeitos dos outros. As pessoas transigem com estes boatos porque eles lhes dão a sensação de justiça própria, a gente já falou sobre isso, e de consolo com o deslize dos outros. Sabe assim? Então, fulana fez isso. Bom, se ela fez isso, eu não sou tão ruim assim, né? Porque eu cheguei a esse ponto. Né? Então, isso dá uma sensaçãozinha de conforto. Repara se tu não já sentiu isso. Lá no fundinho, você não contou nem pra você mesmo. Se você não prestar atenção, você não vai reparar que você sentiu isso. Mas muitas vezes a gente sente. Esse é um hábito errado, primeiro, porque procede de um orgulho que justifica a si mesmo, e segundo, porque é contrário ao verdadeiro amor pelo nosso próximo, um amor que deveria nos deixar tristes por ele fazer alguma coisa errada. Terceiro, porque inclina-se a cometer uma injustiça para com a pessoa que errou, pois na medida em que é repassado de uma pessoa para outra, o boato cresce e sofre exageros, até que o mal feito é descrito de maneira totalmente desproporcionada aos fatos reais que o causaram. Não é assim? Não é a história do telefone sem fio? Não é a história que você começa com uma história desse tamanho, quando chega no final é incontrolável. Cada um acrescenta uma coisa que acha que aconteceu, o outro vai acrescentar alguma coisa que ele tem certeza, porque a gente é craque nisso, eu tenho certeza que fulano é assim, a gente sabe escrever direitinho os outros, né? A gente mesmo, a gente não se atreve, mas a gente sabe, com rigor maravilhoso, fazer isso com os outros, né? Outra obrigação nossa.
defender a sua inocência. Essa é uma questão de responsabilidade moral com Deus e com o nosso irmão. Defender a inocência dele, quando a gente sabe que ele é inocente. Isso é uma obrigação que a gente tem. Lembra que a gente falou no começo que o resumo geral do nono mandamento, o objetivo geral do nono mandamento é estabelecer a verdade, é deixar a verdade patente, verdade clara. Então, quando a gente não defende a inocência do nosso irmão, a gente está pecando contra ele. Então, quando nós estamos, por exemplo, numa roda de amigas e alguma coisa está sendo dita sobre outra pessoa, que ela fez de errado, ou que ela sempre faz de errado, mas que naquela situação você sabe que ela não estava errada porque você estava do lado, e você deixou isso rolar, para você não defender aquela pessoa, ou porque você gosta de não você pegar fogo, ou porque você está com raiva daquela pessoa porque aquela pessoa fez alguma coisa que você não gostou, e quanto mais suja ela ficar, melhor para você, mais alegre você fica. Em qualquer dessas circunstâncias, a gente também está quebrando o nono mandamento. Então, sei lá, faz de conta, você é uma exímia dona de casa. E aí você sabe que a Mariazinha não é uma exímia dona de casa, mas ela está tentando. E aí um dia ela faz um bolo fenomenalmente maravilhoso, que todo mundo elogia. Mas na roda de amigos que você está, naquele momento, ninguém sabe do bolo. E aí alguém fala, eita, a Mariazinha precisava melhorar, né? A bichinha é ruim, né? É ruim na cozinha. E aí você fala, é porque você está morrendo de medo que ela seja tão reconhecida quanto você. Entendeu? São coisas bem feias, bem mesquinhas, mas que a gente faz todo dia. Né? E aí você não intervém na conversa e não fala, não, menina, não, você sabe de nada, ela está progredindo, ela melhorou muito. Né? Então, nós como mulheres crentes e como mulheres que desejam obedecer a palavra de Deus e não quebrar a lei de Deus, a gente deve sempre ter uma palavra boa para falar de alguém. Você não tem nada de bom para falar? Não fala. Não morre se ficar quieto. Né? Não morre. Então, se a gente não tem nada de bom para falar de uma pessoa, a gente não fala nada. Mas se tem coisa boa para falar, principalmente quando estão falando mal, a gente deve buscar. Eu não estou falando de adulação, porque a gente já deu aqui que adulação é pecado também, né? Mas de falar de coisas que são reais, né? Sempre amenizar, sempre tentar colocar a situação das nossas irmãs ou dos nossos irmãos melhor do que o povo está tentando fazer ali naquele momento. Isso está em nossas mãos. E não é só em situações graves, não. Em situações corriqueiras também. A gente deve ter essa atitude, né? Vamos lá. Outra coisa que nós precisamos fazer é resistir a informações maldizentes. A palavra maldizente significa murmurar, sussurrar, falar mal, caluniar, fofoqueiro ou mexeriqueiro. É nosso dever não apenas não divulgar os pecados ou os defeitos dos outros, mas é nosso dever também não acolher fofoca. E aí eu vou dizer para você, se você é aquela pessoa que todo mundo procura, tem alguma coisa errada. Se as pessoas sabem que elas vão chegar para você para falar mal de alguém e você vai aceitar, é porque você já passou essa imagem de que você não se incomoda quando falam mal dos outros, com razão ou sem razão, ou falar mal, né? Que você é uma pessoa daquelas que você liga e diz, menina, tem uma coisa para te contar. Ela fala. Fala, não, amanhã eu falo, não durmo. Né? Então a pessoa já sabe. Tem um negócio para te contar que fulano fez, a pessoa já sabe. Se ela vai para você, ela já sabe. Então qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter um cuidado de que as pessoas não nos reconheçam por isso. Então a gente precisa lutar contra isso na gente mesmo. Né? E eu comecei a fazer isso com uma pessoa com quem eu convivia, ainda convivo, menos, mas eu convivia muito. E era uma pessoa assim, difícil. Ela me ligava todo dia. Tudo o que acontecia no planeta, eu sabia primeiro. Não era pela CBN ou pela Globo News.
Ela me ligava primeiro. E ela não só contava, mas ela dava a interpretação dela para os fatos. Ela armava um tribunal ali no telefone mesmo. Ela contava, ela julgava a intenção da outra pessoa e ela já decretava, não, aquela pessoa fez isso por isso. E aquilo começou a me incomodar. E eu falei, eu vou ter que tomar algumas atitudes para ver como é que eu vou lidar com isso, né? E algumas coisas eu comecei a fazer para não receber essas informações, né? Então, algumas dicas que eu posso dar a vocês. Desconversa. Né? Desconversa. Quando ela disser, cara, eu tô tendo um negócio da Aline pra te contar, tu fala, menina, e o bolo de chocolate que eu fiz ontem. Deixa eu te dizer, tá lá. É porque tem gente que não funciona, né? Você vai dando pista que você não quer ouvir, a pessoa não ouve, né? E aí ela entrou no assunto. Seja sempre aquela que tenta achar uma possibilidade provável para aquilo ter acontecido que não seja pecado. Sempre tente, porque a gente sempre vê o lado ruim. Tente ver o lado bom, porque a coisa pode não ter acontecido exatamente, gente. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente sabe de um tiquinho assim, ó, da história. A gente não sabe da história nunca. Quando o pastor recebe um casal que está em crise matrimonial, como é que é? A primeira vez que você conversa com eles, se só ela falar, você sabe que ele bater no cara. Até que você vai ouvir o cara. Mas você está querendo bater nela, né? A verdade tem lados que a gente não conhece. Né? A verdade é multifacetada. Tem várias coisas que aconteceram que a gente ignora. Mas a gente esquece disso. Vamos lá. Mesmo quando não fomos nós que começamos os rumores, a partir do momento que nós concordamos em ouvir a maledicência, nós já fazemos parte do processo de destruir a vida do nosso irmão. Por isso, devemos ser criteriosos em todas as nossas conversas. E aqui ele vai falar um pouquinho, eu não vou ler não, vou passar por causa da hora. Ele vai falar um pouquinho sobre quando nós criamos situações que não são verídicas, mas eu não vou nem falar isso com vocês, porque eu tenho certeza que isso não é o caso de vocês. Vou passar direto, mas às vezes acontece também. Vamos lá. Não é apenas rumores falsos que precisamos deixar de comentar. Não é porque um fato é real que temos autorização para falar dele, tá? O errado é quando pessoas isentas da responsabilidade profissional para com essas questões dão avidamente as boas-vindas e se prontificam a ouvir relatos malignos sobre outras pessoas. Essa é uma das formas do pecado de alegrar-se com a injustiça, o qual o apóstolo Paulo declara ser contrário ao amor cristão. Então precisamos resistir à fofoca, né? Então você vai desconversar, você vai puxar coisas boas da pessoa, você vai tentar amenizar a situação, dizendo para ela talvez não seja bem isso, talvez não seja bem assim. E se por fim não der jeito, você pode falar a verdade com ela. Então, vai falar com ele? Não precisa falar comigo, vai falar com quem de direito, né? Eu gostaria que você não ficasse me trazendo fofoca, né? Por fim, tem algumas pessoas que a gente tem que dizer exatamente dessa forma, a gente tem que ser meio direto, né? Provérbios 26, 11 diz o seguinte: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, né? Então, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser o contrário, a gente tem que amainar a situação, não botar ainda mais lenha na fogueira. Você falou 26, 11, 26, 21. Outra forma de nós pecarmos contra o novo mandamento é quando nós falamos a verdade inoportunamente. A gente leu isso lá na pergunta 146. Falar a verdade inoportunamente também é pecado. Porque às vezes você fala assim, o pessoal tá falando mentira, né? Então isso é fofoca. Mas falar a verdade, sem ser numa hora oportuna, sem ser uma pessoa adequada, também é quebra do novo mandamento. Né? Tem gente que fala assim, eu sou sincera, sou transparente, eu tenho que falar, eu falo mesmo. Não é bem assim, né? Não é assim que a banda toca. Então a gente também precisa
ter cuidado com isso. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, bem na época que eu estava escrevendo sobre isso, estudando, lendo muito sobre o assunto. E aconteceu assim, tão sem querer, e eu fiquei tão envergonhada. Eu estava conversando com um casal na igreja, e eu nem tive má intenção, realmente eu não tive má intenção, mas eu peguei do mesmo jeito. Eu estava conversando com um casal na igreja, papeando, comendo lá na cadeia. Comendo, papeando, e eles estavam falando de um determinado pastor. Que eles gostavam muito, que era um amigo deles, e que eles conheciam já há muito tempo e tal. Mas conheciam assim, mais por amigos em comum, não tinham sido pastoreados por ele. E lá pelas tantas eu falei uma verdade, que é a verdade. Acho que não precisava ter dito. Foi isso aqui, falar a verdade oportunamente. Do nada eu disse assim, no meio da conversa, eles estavam elogiando o pastor. Falando algum pastor, ele estava a esposa dele, as crianças dele são ótimas e tal. E eu falei, pois é, menina. Aí falou alguma coisa de casamento, eu falei, pois é, é o segundo casamento dele, né? Eles, Como assim? sério? Quando eles fizeram isso, eu falei, por que eu disse isso? O que isso acrescentou de bênção, de bom, né? O que não tinha nada a ver com o assunto. Era uma informação absolutamente, embora verdadeira, absolutamente desnecessária. E pior que eu estava estudando isso, né? Aí que a culpa veio. Aí depois eu tive que chamar eles, pedir perdão para eles. Eu falei, desculpa, eu não tinha nada a ter falado isso. Isso é problema meu, isso é problema dele. Para que você tem que saber disso, né? Realmente, desnecessário, né? Então, muitas vezes, falar a verdade inoportunamente também se torna pecado. Outra forma de pecar contra o novo mandamento é quando eu julgo mal a atitude do meu irmão. Isso aí, ó, todo dia e toda hora. Chegou na igreja, a Fabíola não te olhou? Fabíola tá metida, né? Eu sei porque a Fabíola tá metida. Por isso. Ele já vai logo arrumando um monte de... julgando mal a intenção dela. Não, ela não falou comigo porque ela estava com dor de cabeça, ela não me viu. Tem 1,5 milhão de motivos para a Fabíola não ter falado comigo. Mas eu acho só que é porque ela estava assim comigo, porque ela não gosta de mim, porque ela ficou rica de repente. Não sei, qualquer coisa, né? Mas não uma coisa boa, porque a gente é tão pecador que a gente é sempre coisa ruim, né? Nunca a gente erra pro bem, a gente erra sempre mais para mal do que para bem, né? Então, quando a gente faz isso, a gente também quebra o mandamento. Vou dar um exemplo besta também, que aconteceu comigo um dia. Estou eu me arrumando, correndo para sair de casa, como sempre, Maria Louca, correndo sempre. Aí, vesti uma blusa, passei um trem no olho, e o trem era azul. Era azul porque era o primeiro que estava ali na frente. Passei. Aí, quando eu tô saindo, vesti qualquer blusa. Essa aqui, por exemplo, estampada, por exemplo. Quando eu tô saindo, eu vi que tava sujo. Eu voltei pra trocar, peguei a primeira que tava na frente, fui embora. Quando eu cheguei na igreja, a menina olhou pra mim e falou: uau! Combinando a blusa azul com a sombra azul! Eu falei: não foi isso que eu fiz. Você tá vendo como é uma coisa boba? Mas que ela tinha certeza que eu passei a sombra azul, porque eu não tenho a blusa azul. Não, foi sem querer. Nada disso aconteceu. Isso foi o Arebe que brinca, né? Que mulher é terrível, né? Você tá no restaurante comendo, entra um casal, eles começam a falar: tá brigando. Deve ser porque ela gasta demais. Também vê o cabelo dela. Ela gasta, essa gasta. Eles falam: vocês são loucas. Vocês ficam inocentes, vocês falam uma história, dá um livro. Isso é mulher. Né? Isso é mulher. E às vezes realmente isso acontece. A gente vê uma cena acontecendo, a gente não sabe de nada do que aconteceu. E a gente tem certeza que aquilo aconteceu pelos motivos que a gente acha. Isso sempre compromete o outro, né? Nunca a gente. Então, essa suspeita maligna, o catecismo chama de suspeita maligna, né? É de você interpretar a intenção daquele irmão de forma má. Ele fala dessa forma. Essa expressão não se refere a uma suspeita lícita, baseada em indícios plausíveis, mas em uma suspeita imprópria, não fundamentada em provas, antes procedente do auto-engano ou da nossa ávida disposição em acreditar de pronto em alguma coisa má sobre os outros.
Por causa do nosso coração pecador, estamos sempre prontos a interpretar da pior maneira possível a conduta dos outros, quando talvez os fatos verdadeiros sobre o caso pudessem ser explicados de uma maneira mais caridosa. Porque às vezes a gente pode estar muito distante da verdade. Eu conheci uma moça, uma senhora casada, que tudo que a gente sabia da história dela, da história da nossa igreja, é que ela era casada, tinha 2 filhos, tinha 3 filhos, e o marido dela teve câncer violentíssimo, que o matou muito rapidamente, e ela ficou viúva. 5 meses depois, ela estava casada. A primeira coisa que 2 ou 3 pessoas perto de mim disseram foi: tem história aí. É possível não. 5 meses depois, ela já devia estar tendo um caso com esse cara. Eu fiquei tão triste quando eu vi isso, porque eu conhecia ela. Eu sabia que ela era uma mulher crente, era uma mulher fiel ao marido dela. Eles que falaram isso não sabiam nada do sofrimento que ela passou. Nada do sofrimento que ela passou, nada. Não sabiam também que ele já tinha dito para ela: casa. Quer ver um homem bom para tomar conta de você? Fulano. E ninguém tinha nada a ver com isso, ok? Ok. Ela era viúva. Viúva pode casar. Né? Mas você vê que a primeira suspeita é balançar a cabeça e dizer: tem história aí. Não é possível. 5 meses? Não. Né? Então, é pecado contra o nono mandamento. A gente pode estar muito distante daquilo que a gente pensa que é verdade. Olha o que o João Geraldo fala. Porque é pecado a má interpretação das intenções e palavras ou ações. Porque imaginar as intenções, as palavras e atitudes dos outros intencional ou conscientemente é o mesmo que mentir sobre eles. Você está imaginando alguma coisa. Então isso significa mentir sobre eles. Esse é um pecado bastante comum, mas os crentes em Cristo deveriam se envergonhar de agir assim. Se alguém sobressai em alguma causa boa, não temos o direito de acusá-lo de ambição egoísta. Se alguém se opõe à maneira específica de realizar um bom propósito, não devemos tirar a conclusão de que ele se opõe àquela boa causa em favor do mal oposto. Infelizmente, esse princípio é quase sempre desconsiderado e os crentes sinceros são acusados de serem afetados de várias formas de mal por não concordarem totalmente com outros quanto ao método que deve ser usado no combate do mal. Então, às vezes você se posiciona a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa e os outros vão dizer que você fez isso por interesse escuso. Você fez isso porque você, sei lá o quê. Sem conhecer realmente as intenções. Né? Vamos lá. Aí o conselho que eu te dou é esse: fale com a pessoa certa. Você tem alguma coisa para falar para alguém? Vai lá e fala. Fabiola tá dando a cara pra você? Vai lá e pergunta pra ela: Fabiola, tá acontecendo alguma coisa? Você tá triste comigo? Ela vai dizer: não, tô com dor de cabeça. Né? Resolva o que você tem que resolver diretamente com quem de direito. Provérbios 25:9 nos ensina isso. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Essa atitude é uma atitude de lealdade para com os nossos irmãos. Quando nós fazemos isso, quando nós achamos que ele está em pecado em alguma coisa e a gente se reporta a ele, a gente está agindo com lealdade. Por quê? Primeiro, porque ele pode realmente estar pecando. E você é leal a ele quando você chama a atenção dele. Segundo, porque ele pode não estar pecando, mas está dando a impressão de que está pecando. Então, você também está sendo leal a ele. E terceiro, você pode estar completamente enganado. E aí você tira a sua suspeita de que você para de pecar, né? No seu próprio coração. E outra coisa, quando você faz isso, você estreita os laços. Né? Você fica mais amigo da pessoa. Porque quando você sabe que você tem alguém em quem você pode confiar, que não vai falar das coisas que acha de você por aí, mas vai falar diretamente com você, isso cria um laço que é um laço forte
entre irmãos, né? Provérbios 27, 17 diz isso: como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, e leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho na frente, né? Outra pergunta que a gente precisa fazer: será que a medida que eu uso para mim é a mesma medida que eu uso para o meu irmão? Será que para falar dele eu sou rápida e veloz, mas para falar dos meus defeitos eu sempre tenho uma desculpa? Será que a gente usa aquele ditado, não sei se vocês conhecem, vocês falam aqui em Recife: aos amigos tudo, aos inimigos a lei? Né? Então, se é meu amigo, eu dou um jeitinho, eu disfarço, né? Mas se é alguém que eu não gosto muito, tem que ser daquele jeito certinho, né? Será que a gente tem tido essa medida, né? Repare se isso não acontece com você. Se eu me atraso para o culto, eu tive razões plausíveis. Se é o meu irmão, ele não sabe administrar o tempo. Se eu me enrolo financeiramente, é crise, né, Dilma? Se meu irmão se endivida, ele é descontrolado. Se eu me irrito e perco o controle, é porque eu estava numa fase difícil, eu estava de TPM. Se é meu irmão que altera a voz, é porque ele não tem domínio próprio. Não é assim? É isso. Os amigos tudo, os inimigos da lei. Né? Então, às vezes a gente se desculpa muito, mas para o outro a gente quer que ele seja 100% o tempo todo. E se não for, a gente tem que fazer o mundo saber disso, né? Porque todo mundo vai querer saber disso, né? Então a gente precisa divulgar. E isso significa, é o que o mandamento chama de agravar pequenas faltas. É quando a pessoa faz isso, você transforma o que ele fez nisso aqui. Geralmente baseado em erros anteriores. Aí ele levou só isso aqui. Mas aí você vai fazer questão de lembrar todo mundo o que ele fez no passado, no retrasado, há 10 anos atrás. E aí você forma um conjunto de um monstro, né, para pintar para os outros. Né? Aí o catecismo fala assim: o que significa agravar faltas pequenas? Significa considerar as pequenas falhas ou faltas dos outros como mais sérias e mais importantes do que elas são de fato. Não devemos chamar o branco de preto nem o preto de branco. Não devemos falar das faltas das pessoas como se fossem virtudes ou como se não fossem falta nenhuma. Né? Cada coisa no seu devido lugar. Contudo, é errado considerar as pequenas faltas das pessoas como se fossem questões grandes e sérias. As palavras do nosso Senhor em Mateus 7, de 3 a 5, deveriam servir para nos lembrar que temos graves falhas em nós mesmos, que deveriam ter a nossa atenção antes de nos aplicarmos à tarefa de corrigir as menores faltas da vida dos outros. Né? Se a gente tivesse cuidado de olhar para a gente, não ia dar tempo de catar a falta nos outros, porque a gente tem um monte para corrigir na gente. Né? Vamos lá. Outro conselho: se alguém tiver que saber alguma coisa da vida dos outros, que não seja por você. A não ser que você tenha o dever de fazer isso. A não ser que você tenha, às vezes até que alertar uma pessoa sobre alguma coisa perigosa que ela está se metendo, né? Perigosa que eu digo, sei lá, está se metendo com uma pessoa, está confiando numa pessoa que não deveria confiar. Mesmo assim, a gente precisa verificar se é lícito fazer isso. Tá? Quantas vezes eu já cheguei em igreja, recém chegar no número de igreja, dizendo às vezes, né? Morei em vários lugares diferentes, e aí você chega numa igreja nova, e aí você se aproxima das pessoas e elas falam: cuidado, cuidado. Fica perto não. Deixa eu descobrir que o lugar é assim, não é assado. Né? Não previna as pessoas a respeito dos outros, até porque muitas vezes a nossa interpretação é contaminada por pecado ou por uma situação específica. Às vezes você não teve um bom relacionamento com ela por um problema específico ou por alguma coisa que ficou mal entendida. E aí a gente quer prevenir os outros. Então não seja você a que faz esse papel. Quando fingimos com a língua, é um problema muito grave também. Provérbios 26, 23 diz assim: como vaso de barro coberto de escórias de prata,
Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquela pessoa que ri pra você e quando você vira as costas, fala mal de você. Então vamos fazer um trato. Se você não gosta de uma pessoa, se você acha que ela não é uma boa companhia pra você, você não precisa ser amiga íntima dela, né? Mas não morra de amor pra frente e meta o pau por trás, né? Porque isso é pecado, isso é feio, né? Rola uma piada entre os homens, e eu devo dizer que eles têm razão, não sei se vocês já ouviram essa piada, que diz assim, que quando tem um grupo de homens reunidos, né, conversando, vem chegando um, e aí eles falam, chega aí rapaz, quanto tempo? Ah, tu tá gordo, né? Envelheceu, tá careca, teu efeito não presta, disse que quer me ligar, né? Aí ele vai embora, a roda de amigos fala, tá cabra bom, né? Gosto desse cara também, meu amigo. E com mulher é diferente. Com mulher ela chega, linda, tá bem? Ela emagreceu. A pobre coitada vira as costas e fala, gordo. Mas engordou. Ou então você fala, fulana, eita, fofoqueira, fulana é isso, fulana é aquilo, né? Não é assim. É assim. Quando me contaram essa piada, eu não ri muito, não foi um homem que me contou. Então eu não me passar dela. Mas que ele tem razão. Às vezes a gente faz isso. Né? Às vezes a gente finge ser uma coisa que a gente não é. Eu sempre fico pensando como seria quando tem um grupo de mulheres conversando e você sai, você vai falar de repente, e eu vi o que estão falando. Porque não tem nada mais feio do que a pessoa estar ali com você, a pessoa vira as costas, conversando bem com ela. Isso é muito feio, gente, muito feio. Muito feio, muito feio. A gente precisa tomar muito cuidado com isso e sempre vigiar o nosso coração. E sempre saber por que a gente está fazendo isso. Né? Qual é a intenção do nosso coração? Que tipo de pecado a gente está escondendo? Outro conselho que eu vou dar para vocês. Tirem as crianças da sala. Principalmente vocês que são esposas ou futuras esposas de pastor, de presbítero, de diácono. Porque você sabe que pastor, presbítero e diácono sabe coisa do arco da véia, né? Ouve cada história. E muitas vezes a gente não tem o cuidado de, enquanto estar conversando. Então, o pastor, ele tem o dever por ofício de saber da vida dos outros. Ele precisa saber porque ele precisa tratar. E geralmente ele conversa muito com a esposa, porque a esposa é pessoa auxiliadora, né? Então, muitas vezes ele conta e a esposa aconselha, a esposa ajuda. Nunca façam isso na frente dos filhos. Porque, primeiro, criança não tem maturidade, ou até adolescente mesmo, né? Não tem maturidade para entender as nuances de uma situação difícil. Segundo, que a criança fala pelos cotovelos. Então, você falou aqui, vai reproduzir ali, né? Terceiro, ela precisa saber que vocês são confiáveis. Mesmo que você não seja líder. Né? Mas se a criança está acostumada a sentar à mesa domingo, depois do culto, por exemplo, e aí você não concorda com o pastor. E ao invés de você conversar isso com o seu marido, você falar isso na mesa, no almoço, o que a criança está aprendendo? Ela está aprendendo que a discussão sobre a condução da igreja ou sobre o caráter de fulano é um assunto público, e não é. A discussão sobre problemas sérios e graves sobre a vida dos outros é particular. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes eu conheço muitos filhos de pastores que não é só por causa disso, óbvio, né? Mas que se desiludem com a igreja. Porque sabe de tanto escândalo, de tanta coisa, de tanta perseguição que às vezes até os pais, como pastores e presbíteros, sofrem, que abandonam a igreja. É óbvio que não é só por causa disso, né? Mas tudo tem seu tempo. Então, cuidado com o que você fala na frente das crianças. Guarda as crianças. Né? E os mais fracos da igreja também. Né? Nós precisamos zelar por eles. Então, uma bomba que aconteça no meio da igreja que ninguém precisa saber, é um assunto que o neófito vai receber de uma forma muito, muito dura. Né? A pessoa está chegando para a fé agora e aí você fala do pecado de alguém. Isso pode, inclusive, abalar a fé daquela pessoa, né? Então, cuidado com as crianças. Vamos lá.
passar essa aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre a quebra do 9º mandamento e as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Cuidado para não achar que na rede social pode. Ou pode se passar por anônimo e falar mal dos outros. Ou pode tirar print daquilo que a amiga falou da outra e mandar para ela. Sabe assim? Quando a sua amiga fala, poxa, eu acho que nós estamos voltando a ser amigas de novo. Tu acha mesmo? Olha esse print que eu vou te mandar. Isso aqui ela botou no Facebook dela, só pode ser pra você. Tenho certeza que ela tá falando de você. Cuidado, não use a rede social pra isso. E um outro alerta, para nós mulheres. Cuidado quando você discorda de alguma coisa que é falado, você se mete em briga em rede social. Cuidado. Por quê? Isso não tem nada a ver com o assunto da quebra do 9º mandamento, não. Mas eu vou falar porque eu tenho visto muito isso. Porque, às vezes, a gente acha que rede social e leitura de artigo e de medos de livro faz de nós grandes teólogos, né? E aí a gente vai para o Facebook discutir com o pastor. O pastor posta alguma coisa e a gente vai lá quebrar o pau do pastor, que só faz isso da vida, que estudou isso a vida inteira, e vai discutir com o pastor em público. Então, se você tem alguma dúvida, mesmo que não seja o seu pastor, seja outro pastor, fala com ele em particular, não faz isso em público. Então, cuidado com isso também. Não quer errar? Cerra seus lábios. Não fala. Abre aí comigo. Provérbios 10, 19. Diz assim: no muito falar não falta transgressão. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Provérbios 17, 28. Só vai ficando pior. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. No que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Se eu perguntar para vocês quantas vezes você já pôs a mão na cabeça e disse: por que é que eu fui dizer isso para fulano? Eu já fiz isso várias vezes. De você se meter em assunto que não é seu, de você dar opinião que não te compete, de você ir contar para o outro alguma coisa que você está sabendo da vida do outro, e aí quando você conta, o outro fala: sério, eu não sabia, mas então o problema está muito grave porque eu também já sabia disso, e aí você formou um problemão com um único comentário que você fez. Desse tamanho. Mas era uma informação que aquela pessoa não tinha e não podia ter. Né? Então, quantas vezes a gente já se meteu em encrenca feia por falar demais? E aí nós precisamos fazer isso aí, ó. Usar a língua para edificar. Use suas palavras como joias preciosas. Eu vou ler rapidamente alguns textos para vocês. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Efésios 4, 29. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Né? Transmitir graça significa conforto, admoestação e tudo quanto coopera para a salvação. Então, o que deve sair da nossa boca é tudo que seja graça, conforto e que coopere para a salvação dos nossos irmãos. Mas e quando falam mal de mim? Porque até então a gente está tratando de eu falar mal dos outros. Mas aí quando falam mal de mim, a coisa fica séria. Né? Aí a gente está ouvindo até acordar agora.
Quando falam mal de mim, como é que eu devo reagir? Tem duas situações. A primeira situação é quando falam mal de você com razão. Se falam mal de você com razão, você cai lá no texto de 1 Pedro 4, 14 e 15, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe. Então, vão falar mal de você? Que seja sem motivo. Porque se for com motivo, não reclama. Porque você merece. Né? Então, se você fez alguma coisa errada, se você pecou, e estão falando mal de você, o que você vai fazer? Nada. Aguenta isso como disciplina de Deus. Porque você deu motivo. Mas pode ser que falem mal de nós também sem razão. Aí isso é duro, né? Isso é muito duro. Quando falam mal de nós e nós não temos culpa naquela situação, aí é muito difícil. O que a gente tem que fazer? Isso é uma situação muito dura, porque muitas vezes a gente fica amargurada, a gente fica revoltada, a gente quer levar o assunto adiante, porque a gente quer resolver, porque a gente quer mostrar para todo mundo que não é verdade, que a gente não está errado desse jeito, que o que eu fiz estava... Isso é uma frase que eu uso muito em casa. Às vezes eu briga comigo por alguma coisa e falo: ai, amor, briga comigo só pelo que eu fiz, não briga pelo que eu não fiz, não. Mas é bobagem, às vezes... Você que deixou esses cabelos aqui, né? Não, amor, fui eu não. Tem um monte de coisa boa pra tu brigar comigo, que eu fiz, realmente. Mas não briga pelo que eu não fiz, isso é uma coisa que fere a gente, né? Quando alguém fala alguma coisa, ou briga com a gente por alguma coisa que a gente não fez, injustamente. Quando isso acontece, a gente tem que entregar o coração a Deus. E saber que Ele sabe de todas as coisas. Né? Então, quando você for acusado injustamente de alguma coisa, use o Salmo 139, é um salmo lindo, maravilhoso, um salmo que eu amo muito. Por isso, porque ele começa usando um argumento, que é a onisciência de Deus. Tudo aquilo que ele fala ali, se subo aos céus lá estás, se desçam aos profundos abismos lá estás também, tu me viste a substância em fome, no teu livro de todos os meus dias, cada um deles te determina. O que ele está dizendo ali? O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que diz. Esse salmo foi escrito nessa ótica. O Senhor sabe que eu não, disso que estão me acusando, eu não tenho culpa. Mas como é que ele termina? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é lindo. Porque Davi sabia que ele, daquilo ali ele não tinha culpa, mas que ele tinha outras. Né? Então, quando falam mal da gente, quando acusam a gente de coisas que a gente não fez, fica feliz. Porque você está sendo acusado de muito menos coisas do que você merece. Na verdade, você fez coisas muito piores do que aquelas. Né? E você foi perdoado por isso. E você sente coisas muito piores do que aquelas. E Deus te perdoa por isso. Né? Então, use esse argumento. Não se sinta muito injustiçada, não. Porque quando a gente começa a se sentir muito injustiçada, a gente está dizendo que a gente é justa. Né? A gente não merece passar por isso. A gente não merece sofrer. A gente não merece. A gente está expondo diante de Deus a nossa bondade. Né? Senhor, olha só como eu sou bom falando isso de mim. Né? E para terminar, que um coração transformado seja mestre dos nossos lábios, que o domínio próprio seja buscado por nós, né? Para que aquilo que está aqui dentro se exteriorize, né? Que a gente aprenda a cuidar do nosso coração e dos nossos sentimentos, para que a nossa língua seja domada, lembrando sempre o que Tiago diz, que se a gente não controla a nossa língua, a nossa religião é vã. A nossa religião não vale de nada. Tiago 1,9 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
E para terminar, Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos lábios. Viu? O coração do sábio é mestre da sua boca. Então, que o nosso coração transformado ensine a nossa língua como ela deve funcionar. Né? Não adianta a gente dizer que a gente não tem controle, que a gente é assim mesmo, que quando eu vi eu já falei. Isso tem nome. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Né? Isso tem nome, isso é falta de domínio próprio. Isso é falar sem pensar, sem refletir. Né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude não só a não pecar contra Ele, como a não pecar contra os nossos irmãos, quanto a viver bem. Porque essas são 3 coisas que acontecem. A gente fica em paz com Deus, a gente fica em paz com os nossos irmãos e a gente fica em paz com a nossa própria consciência. Porque a gente não tem medo do que aquilo que eu cochichei ali no ouvido dela acabe indo parar no ouvido dela. A gente não precisa ter essa preocupação. Porque joga limpo. Porque fala o que tem que falar para quem tem que falar. Então que Deus nos ajude, nos dê graça para que nós aprendamos a controlar a nossa língua. Lá em Tiago diz que o navio tão grande é guiado por um pequeno leme. Virou um pouquinho o leme, vira um monstrão do navio, né? Assim é a gente. Tão inteligentes, tão espertas, tão crentes, mas o pequeno órgão bota tudo abaixo. Né? Veja como uma pequena fagulha põe em chamas como ele serve. É um alerta para nós. Vamos orar. Pai Santo, nós precisamos da Tua graça para vivermos aquilo que a Tua palavra exige de nós. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe das nossas lutas diárias, todas elas, inclusive essa. E o Senhor sabe que muitas vezes a nossa intenção nem é ruim, nós pecamos mesmo assim com essa língua. E muitas vezes também a intenção é ruim e pecamos também, não só no coração, mas nas atitudes e nas palavras. Dá-nos a Tua graça, Pai, para que possamos progredir nesse aspecto tão escondidinho da nossa vida, que muitas vezes a gente não deixa nem que a gente perceba. E às vezes a gente usa as palavras de uma forma tão engendrada, tão maliciosa, que as pessoas nem percebem que a gente está fazendo fofoca, e a gente está fazendo fofoca. A gente veste muitas vezes de vestes piedosas os nossos comentários, a gente veste de vestes piedosas as alfinetadas e agulhadas que damos nos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, Pai, nos coloca no nosso devido lugar e que possamos olhar para o nosso irmão com graça, porque assim o Senhor olha para nós, porque assim o Senhor nos recebeu com os nossos pecados e que possamos ajudar os nossos irmãos ao invés de falar deles para os outros. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus.